A gente vai falar um pouquinho sobre os problemas atuais da comunicação e de que maneira que nós precisamos lidar com eles. No início do século XX, havia um poeta paraibano, Silvio de Almeida, na verdade ele chamava Severino de Almeida Silva, que era muito conhecido por um pequeno apelido, ele chamava Zé da Luz. Era um alfaiate. E apesar da extrema erudição que ele possuía, era um homem que escrevia poemas, literatura de cordel, para o povo, numa linguagem muito acessível, mas bastante provocativo sobre a realidade das coisas. E um dos cordéis mais famosos de Zé da Luz é um cordel que ele intitula Ai, se cesse. E ele vai dizer assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Mas, porém, acontecesse de nós dois para o céu subisse, mas São Pedro não deixasse que nós dois no céu entrasse, se tu com eu insistisse, e se eu me arriminasse, se a minha faca puxasse, e se o bucho do céu furasse, pode ser que nós entrasse. Ou pode ser que o bucho do céu furado arriasse, e nós dois de lá caísse, e os anjos bons que lá existe, ai se cesse, tudo fugisse. A ideia de Zé da Luz é uma ideia especulativa de um imaginário que, pelo limite com o qual ele expõe o absurdo, naturalmente, a gente compreende que não pode se tratar de uma narrativa real, dada a dificuldade de conciliarmos a descrição do ai se cesse com a realidade das coisas que acontecem. Porém, no mundo em que a tecnologia sobrepôs aos sentidos a ilusão, o imaginário, em que a fotografia pareceu pintar a realidade e a sobreposição de diferentes delas deu o senso de movimento. Quando nós começamos a abstrair e a construir elementos de ficção, era muito bom quando nós sabíamos da ficção. Mas nos dias em que a ficção tenta se impor ao real e os mecanismos de comunicação ameaçam a serenidade humana, fazendo com que a gente reconheça como verdadeiros elementos que são falsos, é urgente ouvir o espírito Erasto, que nos livros dos médiuns, numa significativa mensagem sobre a adoção de uma posição crítica para as informações que vinham, inclusive dos espíritos, recomendavam de maneira peremptória, é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma só mentira. Nesses dias em que nos habituamos com os processos comunicativos que lidam com elementos delicados, em que a imposição da propaganda, a determinação do faz de conta, a ficção que tenta se impor à realidade, coloca-se a serviço de diferentes propósitos que confundem, que enaltecem o conflito, o pessimismo, a desvalorização dos valores fundamentais que construíram a civilização e que colocam o mundo inteiro numa situação única em que, pela primeira vez, nós não podemos de modo nenhum confiar naquilo que vemos, naquilo que lemos ou naquilo que nós ouvimos. A comunicação, que construiu a chamada sociedade da informação, desempenha um papel fundamental na construção de uma transformação social que, exaurida desde os instrumentos institucionais construídos na Renascença, que nos levaram à superação da Idade Média e nos conduziram à Idade Contemporânea, nos colocam agora diante de um novo desafio: terminar de destruir a sociedade que já não nos atende e construir uma realidade nova. É justo reconhecer que nesta transição, o processo da comunicação desempenha um papel fundamental e, por esse motivo, a comunicação social espírita tem o dever de hastear muito alto a bandeira da evangelização, sendo esta a sua mais importante e fundamental função, aliada
ao interesse da função integradora que vai permitir a união dos espíritas e a unificação de propósitos para que o ideal evangelizador se consolide primeiro entre nós, os espíritas, para que depois possa frutificar no coração dos povos por meio de uma efetiva transformação moral que está sendo construída. Nós temos a obrigação de utilizar a função midiática dentro dos fundamentos da verdade, sob o prisma da utilidade e com as formas da estética adequadas a apresentar a mensagem nova que advém ainda e sempre do Evangelho do Cristo. Jesus, o sol nas almas, nos trouxe o mais importante conceito de relação humana, que é compreender a nossa relação com Deus e, nesta compreensão, estabelecer em um patamar superior a nossa relação com o próximo. Jesus não se retém no cristianismo que o limitou. Por isso, na figura do Espiritismo, o Evangelho revive para falar, além do conteúdo estreito do particularismo religioso, para nos convidar a todos à verdadeira religiosidade, à espiritualidade na visão do nosso dia a dia. É importante reconhecer o impacto que a comunicação tem no desenho da nossa sociedade, mas é preciso olhar para este modelo comunicativo que está sendo praticado na sociedade e muitas vezes absorvido dentro da doutrina espírita como um modelo centrado em orgulho e em egoísmo, com as suas funestas consequências para o amadurecimento dos povos. Daí a necessidade de nós transformarmos a comunicação num instrumento de educação do espírito, reintroduzindo na cultura humana a extensa concepção da imortalidade, que tudo faz diferente, que muda todos os processos, que faz revisar todas as nossas concepções e coloca em perspectiva que nós somos espíritos em processo de transição. Nas palavras do espírito Edmundo Xavier de Barros, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos diz: não a paz, não o fim, a vida. A vida apenas é tudo o que encontraremos, é tudo o que nos espera. O ódio, a fama, o poder e as ilusões terrenas são como lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se as vaidades, os júbilos, as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera continuam vibrando, porém, em outra esfera. Morte. Desvenda a terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que para além do gelo atroz que te reveste os muros, há vida. Sempre há vida, porque a vida é eternamente. E é a respeito dessa vida que prossegue imortal, que faz uma revisão sobre os valores e os propósitos sobre os quais edificamos as nossas estruturas, posto que, seres imortais, dia haverá em que devolveremos à terra os nossos títulos, as nossas posses, os nossos perfis, os nossos canais, os nossos nomes, as nossas famílias, os nossos filhos, para levar para a imortalidade a única coisa que a vida nos permite: nós mesmos. E é por isso que nós precisamos reconstruir o discurso do cuidar de si mesmo. O discurso de construir valores, compreendendo que a convivência é instrumento de aperfeiçoamento, que as lições são instantes que a vida nos proporciona como instrumentos educativos para a nossa vida imortal. Quando nós olhamos o problema das fake news, o problema dos discursos de ódio, das polarizações, da manipulação feita pela propaganda, da concentração da mídia e do superficialismo que redundou num espetáculo que move a sociedade buscando simplesmente um pouco mais de atenção, nós, que estamos envolvidos com a comunicação social espírita, precisamos ter muita atenção para não nos transformarmos em vozes que continuam dizendo a mesma coisa, que procuramos capturar as pessoas, que procuramos dizer de qualquer maneira: ah, mas nós não fazemos isso. Fazemos sim. Fazemos às vezes desatentamente, porque na tentativa de sobrepor a nossa leitura à realidade das coisas, nós não temos sido fiéis à divulgação
do Espiritismo em sua plena convicção. Costumo citar como exemplo, porque o Espírito Emmanuel diz que a maior caridade que pode fazer-se com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Não. O Espírito Emmanuel nunca disse isso. Isso não está escrito em nenhum lugar. O que acontece é que na obra Estude Viva, no último capítulo, Emmanuel faz uma dissertação sobre os problemas sociais e as aflições que alcançam os seres humanos, que na carência de uma visão espiritual, que na dificuldade de compreender os fundamentos das realidades espirituais, que na dificuldade de entender a si mesmo, Emmanuel apresenta o Espiritismo como uma solução que esclarece, que convida os indivíduos a uma mudança e conclui o capítulo dizendo assim, porque o Espiritismo requer um tipo específico de caridade, o da sua própria divulgação. E aí a gente acha que podemos reverter o processo. Não, porque a maior caridade é a da divulgação. Não. A maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é vivenciá-la. Esse é o ponto mais importante. Porque o espiritismo sem vivência, ele é inútil. Se nós, que somos os espíritas, não consideramos o valor da doutrina espírita e a fazemos influenciar em nossa vida, que mensagem nós estamos dando? Olha, Enio, eu tenho aqui uma bebida que é muito especial, viu? É a melhor bebida do mundo. Aí o Enio diz assim, você já bebeu? Eu digo, não. E está me oferecendo isso? Que parece não ser bom para você? Então nós precisamos começar a refletir a respeito do chamamento do Cristo quando ele diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É preciso, portanto, buscar a verdade. É preciso procurá-la intimamente e descobrir o modo como nós vamos lidar com isso. Nas escolas de jornalismo, há uma descrição muito clara a respeito do que seja uma notícia. Uma notícia é o recorte que se faz sobre um fato observado. É a descrição daquilo que se observou. E, de repente, nós começamos a construir as chamadas fake news, notícias falsas. O que é uma notícia falsa? É uma notícia cujo processo de divulgação não corresponde ao fato que aconteceu. Para a gente compreender o impacto disso, talvez valesse a pena lançarmos mão de duas palavrinhas muito utilizadas na Grécia Antiga. Os gregos tinham uma palavra para falar de um conhecimento opinioso. Aquilo que o sujeito acreditava, mas que não era necessariamente verdade. E eles chamavam isso de doxa. A palavra que origina o termo dogma. E dogma, doxa, significa o quê? Uma crença. Eu acredito em tal coisa, e isso significa um dogma. Uma doxa, uma opinião. A ideia de que eu tenho direito a uma crença, de que eu tenho direito a uma opinião, ela é fundamental por um motivo muito simples. Eu creio, eu acredito nisso, eu confio nas minhas crenças. E isso é um ponto importante para o dogma. A outra palavra que vale a pena nós visitarmos é uma palavra chamada episteme. Episteme, traduzida para o português como conhecimento, significa aquela crença que nós somos capazes de justificar e que corresponde ao fato das coisas. Então, a episteme, ou o conhecimento, é verdade quando aquilo que nós acreditamos corresponde ao fato das coisas. Deixa eu exemplificar porque fica mais simples para a gente entender. Se eu disser para vocês o seguinte, está chovendo agora, qual é a condição para que essa afirmativa seja verdadeira? A gente tem que abrir a porta e agora tem que estar chovendo. Se choveu ontem, mas agora não está chovendo, isso não é verdade. Se vai chover depois e agora não está chovendo, isso não é verdade, mesmo que eu acredite. Essa é a diferença entre a minha opinião, crença, dogma, doxa e a episteme. Quando eu digo, eu estou em Goiânia neste momento, isso é verdade? Isso é verdade. Por quê? Porque eu estou aqui. A minha descrição, a minha crença corresponde ao que está acontecendo no mundo. Quando a gente falava de notícia, a gente falava da descrição de fatos. E, de repente, nós começamos a construir ficções. As chamadas notícias falsas são notícias nas quais a gente ajusta a narrativa, ajusta a descrição, para fazer com que os outros pensem que é verdade. Porque, da nossa parte, nós sabemos que não é. Isso se chama, em bom português, mentira. A diferença de uma mentira para uma notícia falsa é quando o indivíduo, sem o cuidado de verificar se o que ele está divulgando corresponde ao fato, ele passa adiante descompromissadamente. Eu não vi, mas deve ser verdade. Por quê?
porque alguém disse isso. Há um caso muito famoso dentro da rede social brasileira de um humorista que criou um perfil falso de um piloto de avião. Ele se faz passar por um piloto e ele cria uma série de dicas para as pessoas que viajam. E como ele é um piloto, o canal dele naturalmente foi ganhando seguidores, porque ele, sendo um piloto, tinha condições de dar boas dicas a respeito do que acontecia dentro de um avião. Até que um certo dia ele resolveu fazer um vídeo em que ele desmascarava a si mesmo. Ele dizia que de fato ele não era um piloto, mas que ele era um estudante de pós-graduação que, fazendo uma pesquisa sobre notícias falsas, criou um perfil falso de um piloto para estudar o quanto as pessoas caíam na ideia de que era possível crer naquilo que elas gostariam de acreditar, pura e simplesmente. O detalhe é que este vídeo também era falso. Ele estava criando uma segunda instância de uma notícia falsa para ver o quão crítico eram as pessoas que estavam percebendo o que estava acontecendo. É melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma só mentira. Por quê? Porque na realidade das coisas, quando nós não somos capazes de reconhecer o que é falso, isso coloca em risco a nossa integridade. Porque nós somos seres construtivistas. A gente assume uma coisa como verdade e a gente vive de acordo com as verdades que a gente assume. Então, por exemplo, se eu estiver convicto de que atrás daquela porta não existe um grupo de leoas famintas, eu abro a porta. Porque se eu desconfiar que do lado de fora tem um grupo de leoas morrendo de fome, que na hora que eu abrir elas entrarem aqui para caçar a gente, eu não vou abrir a porta. Ok? Mas se alguém me convence de que eu estou seguro aqui, que não tem leoas lá fora, e tem, eu não coloco apenas a minha vida em risco. Eu coloco a vida de todos vocês. Eu posso, por exemplo, convencer vocês de que nós deveríamos aprovar na legislação brasileira uma lei que proíbe o câncer de manifestar-se no Brasil. Não podia? Eu posso fazer uma grande argumentação dizendo assim, olha, o câncer ela é uma doença que ela só existe porque não tem nenhuma lei proibindo. Porque como as pessoas acham que elas podem adoecer, se a gente proibir e mostrar para todo mundo que o câncer está proibido de se manifestar no Brasil, a gente não vai ter mais problema de câncer. E eu pergunto a vocês, se eu aprovar essa lei, as pessoas vão parar de morrer de câncer? Por quê? Por que elas não vão parar de morrer de câncer? Porque o fundamento da ideia essencial não é verdadeiro. É assim que nós construímos todo um conjunto de ideias. E por esse motivo, a pior coisa que a gente pode fazer com qualquer elemento de divulgação é dar uma amaciada na ideia. Ao invés da gente passar adiante a verdade das coisas como elas são, a gente dá uma pequena floreada para ela ficar mais palatável. E com esse estado de mais palatável, a gente convence mais facilmente as pessoas. E se a gente convence mais facilmente as pessoas, mais pessoas vão estar olhando o que a gente está olhando. E algumas pessoas chegam a pensar o seguinte, não, mas a gente pode fazer isso porque, afinal de contas, o que nós estamos fazendo é para o bem delas. Então, em benefício do bem, nós podemos faltar com a verdade. E aí nós começamos a construir instrumentos comunicativos que são parciais. Instrumentos comunicativos que pretendem determinar e dizer como as pessoas devem conduzir as suas vidas. E sabem o que a doutrina espírita nos diz sobre isso? Sinto muito. É você que tem que conduzir a sua vida. É você que tem que tomar consciência dos problemas da sua existência. O que os espíritos fazem, o que o espiritismo faz, é lhe oferecer um excelente mapa da realidade. Como você vai utilizar isso é um problema seu. E é por esse motivo que na comunicação espírita nós não somos proselitistas, como disse a Cris. A gente não está querendo convencer as pessoas a serem espíritas, porque ser espírita é uma decisão delas. O que nós estamos fazendo no campo da comunicação é divulgando o espiritismo. É oferecendo a elas a chance de conhecerem o espiritismo como espiritismo. Por esse motivo, nós precisamos guardar fidelidade naquilo que nós estamos divulgando. Nós não podemos atrapalhar a noção do fato espírita com as minhas crenças particulares, com o meu modo específico de entender o espiritismo. As chamadas notícias falsas, que representam uma tentativa de reforçar as crenças próprias, as próprias opiniões, elas terminam fomentando discursos de ódio e de polarização,
Porque começam a dividir as pessoas entre aquelas que acreditam que o céu é redondo e aquelas que acreditam que o céu não é redondo. E terminamos por criar elementos de polarização muito particulares. Allan Kardec, quando vai analisar a evolução da doutrina espírita, ele vai dizer que o espiritismo tem uma fase em que as pessoas têm curiosidade sobre o fenômeno. Depois ele se transforma numa força filosófica pelo conteúdo que ele oferece para as pessoas. E daí ele ganha um status religioso, porque compreendendo a natureza filosófica do espiritismo, as pessoas voltam a entender os aspectos fundamentais da religiosidade e passam a querer viver aquele conteúdo como uma lição de vida, de busca de significado para as coisas. E neste momento ele sofre o combate, a resistência, passa por um momento de difícil aceitação, porque as pessoas percebem o impacto que a doutrina espírita possui, mas que isso evoluiria para um instante de transição. E o que marca o momento de transição? É o momento em que os próprios espíritas disputam para saber quem tem a melhor interpretação do espiritismo. E a gente começa a ver o espiritismo de fulano, o espiritismo de Beltrano, o espiritismo de Cicrano, esquecidos de que o espiritismo é único. Não é uma doutrina de Allan Kardec. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. Allan Kardec o codificou, reunindo o conhecimento dos espíritos e dando para eles determinados critérios que precisam ser trabalhados, compreendidos e vivenciados, para então divulgados. É um grande erro quando a gente pretende divulgar o espiritismo sem primeiro conhecê-lo. E aqui acontece um dos primeiros problemas que nós temos enfrentado na lide espírita. Comunicadores que pretendem fazer a divulgação do espiritismo sem conhecer o espiritismo. E aí a gente começa a ver umas coisas esquisitas. De uma maneira muito prática. Qual é a posição da doutrina espírita a respeito do personalismo? Para quem tem alguma dúvida, o egoísmo é o maior inimigo do progresso da humanidade. Do egoísmo nasce o orgulho. Do orgulho nasce o personalismo. Portanto, o culto a qualquer tipo de personalidade é algo que parece incoerente com a prática da doutrina espírita. Estão de acordo? Parece bastante razoável. Entretanto, quando eu vou fazer o cartaz de divulgação do meu centro, e eu entro lá na ferramenta Canva, que afinal de contas é gratuita, tem um monte de modelo que está pronto lá, e tem um modelo de divulgação. O modelo de divulgação foi criado para divulgar campanhas de marketing de profissionais que atuam como palestrantes, como coaches, como consultores, cuja essência do trabalho deles é concentrar o trabalho na pessoa deles. Então o modelo que está lá, ele bota o destaque para a pessoa como uma linguagem semiótica de valorização do principal produto que está sendo vendido ali, que é o consultor. Aí eu pego este cartaz, boto como modelo da minha palestra espírita e de repente acontece o que a Cris disse, né? De repente, o cartaz da palestra do centro, eu nem sei qual é o tema, mas eu estou vendo lá quem é que vai falar a respeito daquilo. E aí a gente passa a ter umas coisas bem interessantes, porque começa a ter as fotos que estão todas enquadradas. Você vai tirar uma foto para fazer alguma coisa, o fotógrafo diz assim, cruza os braços. Agora dá uma olhadinha de lado. Por quê? Porque essas são fotos que vendem. Que tem um modelo de comunicação que é muito próprio. E quando eu simplesmente vou lá e uso, eu estou importando toda uma estratégia semiótica para divulgar o que é contrário a isso. E o que é que as pessoas vão lembrar? Eu nem lembro qual foi o título da palestra, mas foi o Enio que falou. Por que elas estão fazendo isso? Porque nós estamos construindo isso. Porque nós estamos utilizando a linguagem, o modelo, com esse propósito. Daí a necessidade de nós nos prepararmos melhores. Por quê? Porque a gente precisa ter o cuidado. A doutrina espírita é uma doutrina pacificadora. E nós temos muito a contribuir contra o discurso do ódio, o discurso da polarização, falando do quê? Falando da paz. Mas se nós entramos na briga com os instrumentos da briga, nós não reduzimos o problema, a gente só aumenta ele. E acontece muitas vezes nas peças comunicativas o que Paulo nos alerta quando escreve. Porque muitas vezes, tentando fazer o bem que quero, é o mal que não quero aquilo que eu faço. Por quê? Porque não prestei atenção adequada ao que eu estou trabalhando. Nós vamos identificar um outro problema que é corrente na questão da comunicação na atualidade, que é o chamado controle da narrativa. O controle da narrativa, ele é um instrumento que nós ganhamos quando a gente dominou a técnica da escrita.
Historicamente, nós percebíamos o mundo nas suas dimensões de altura, de largura, de extensão, e a gente percebia as coisas assim, e isso dava conta de quase todas as coisas. É por isso que muitos dos nossos desenhos antigos, eles eram desenhos representativos. Por exemplo, quando a gente vê a imagem daqueles homens dentro de uma caverna, caçando um búfalo, tem lá o desenho dos homens cercando um búfalo, jogando uma lança. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, aquilo que está representado ali é a narrativa de alguma coisa que estava acontecendo quando foi desenhado, de alguma coisa que aconteceu ou de alguma coisa que iria acontecer? O desenho em si não permite a gente dizer isso. Estão vendo? Por quê? Porque o desenho não introduziu isso. Ele tanto significa, ele tanto pode representar alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que está acontecendo, ou alguma coisa que vai acontecer, porque o tempo não é prevalente naquela narrativa. Diferente de quando eu faço uma escrita, de quando eu introduzo o tempo como um fator de controle das coisas. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, hoje eu saí de casa às 7 da manhã, peguei um grande trânsito na saída de Brasília, peguei uma estrada maravilhosa até Goiânia, 10 horas eu estava aqui na FEECO. Todo mundo me acompanhou? Vocês viram o meu trajeto? O trajeto teve um começo, um meio e um fim. Essa é uma narrativa. Mas eu posso mexer com essa narrativa. Eu posso contar a história para vocês dizendo assim, lá estava eu falando para o público em Goiânia. E enquanto falava, eu me recordei que acordei de manhã, tomei um café, entrei no carro, enfrentei um trânsito, cheguei a Goiânia e lá estava eu. Mudei a ordem das coisas, estão vendo? O simples fato de mudar a ordem de apresentação das coisas cria para vocês uma sensação de uma história diferente. Isso se chama controle da narrativa. Eu vou mostrando um pouco as coisas, porque eu tenho, como narrador, o controle daquilo que vocês podem perceber, e por causa disso eu posso trazer determinadas noções, quando eu digo, por exemplo, saí de Brasília e enfrentei um trânsito terrível, porque o problema do trânsito no nosso país está diretamente relacionado à dificuldade de manutenção das nossas estradas. Eu estou contando minha história? Estou contando minha história. Eu trouxe um elemento da história para tratar de outras coisas. Isso se chama controle de narrativa. E qual é a dificuldade que a gente tem que ter quando a gente controla a narrativa? É que eu estou manipulando o meu leitor. Eu estou tirando do meu leitor um elemento fundamental, que é o seu livre-arbítrio. Por isso eu tenho que ter o cuidado, quando faço isso, de oferecer para eles o máximo dos elementos. Daí acontece uma coisa importante. Os bons controladores de narrativas, eles apresentam, por exemplo, personagens complexos. O que é um personagem complexo? É um personagem que você pode ver ele sob múltiplos aspectos. Por quê? Porque as pessoas são assim. Quando nós vamos cuidar do processo comunicativo, a gente tem que ter o cuidado de apresentar as questões que o Espiritismo nos oferece com aquela famosa pureza, que nada tem a ver de um processo de cerceamento, gente. A pureza significa, eu vou evitar que eu contamine o meu leitor, que eu contamine a pessoa que está sendo acesso do material com a minha visão particular, controlando a narrativa sobre ele, controlando o modo como ele pode ver. Daí, nós convidarmos sempre as pessoas a tirarem as suas conclusões, porque isso é exercício do livre-arbítrio. Dentro da doutrina espírita, é necessário reconhecer que nós temos um papel de esclarecimento junto à sociedade para combater uma série de interesses reconhecidamente materialistas e que pretendem, ao utilizar recursos comunicativos, direcionar as pessoas para determinados interesses. Por exemplo, muitas pessoas se perguntam como é possível que a maioria das ferramentas disponíveis hoje na internet sejam gratuitas. E a resposta para isso é bem simples. Quando alguma coisa é oferecida a você de maneira gratuita, muito provavelmente o produto é você. É você que está sendo vendido. É você que está sendo captado. Então, por exemplo, a maioria dos instrumentos de comunicação hoje, eles têm uma palavrinha como centro fundamental de toda a narrativa. Dopamina. Que é o estímulo que o nosso cérebro recebe para que a gente se sinta satisfeito. Então, as redes sociais, quando você as visita, a coisa mais importante para elas é descobrir do que você gosta. Sabe por quê? Porque quanto mais ela lhe oferecer coisas que você gosta, mais tempo você vai ficar na rede social. E vendo aqueles conteúdos. E quanto mais tempo você ficar vendo aquele conteúdo, mais ele está vendendo para o patrocinador dele. E daí começa a ter uma roda bastante interessante, que é, nós precisamos privilegiar
quem tem mais acessos. E a verdade? E a construção? E a contribuição social? É irrelevante. Se vocês fizerem uma experiência qualquer dia desses, peguem duas contas diferentes e comecem a buscar um elemento e o seu contrário na outra conta. E aos poucos vocês vão vendo que os perfis ficam absolutamente configurados. É muito interessante porque você passa a ter notícias, a mesma notícia, que num perfil é apresentada de uma maneira e no outro perfil é apresentada de outra maneira, completamente diferente. Nós estamos vivendo um momento que ficou ainda mais complicado porque essa concentração do poder comunicativo vai nos afetar. Porque nós vamos precisar ter muita atenção com aquilo que vai fazer parte do nosso processo de divulgação. E nós não vamos conseguir concorrer com o apelo tecnológico que está sendo desenvolvido para chamar a atenção das pessoas. O que significa que o melhor instrumento de divulgação da doutrina espírita será, sabem o quê? Vivenciá-la. Você vai passar a ser o melhor instrumento de divulgação do espiritismo. Não importa o quão bonita seja a sua página, não importa o quanto bacana seja o vídeo que você produziu, o quão sofisticada a música que você trabalhou. A concorrência terá sempre melhores condições de produção. Sabe por quê? Porque o recurso financeiro está concentrado lá, por um motivo muito simples. Eles vendem, a gente não. E o que a gente vai ter como concorrência disso? Vivência. É por isso que viver a doutrina espírita é o instrumento mais importante para a sua divulgação. É por isso que o centro espírita precisa se transformar naquele lugar que é uma escola da vida. Aquele lugar onde as pessoas vão e elas se sentem felizes por estar ali, porque elas estão aprendendo, porque elas estão trabalhando, porque elas estão se transformando e porque isso faz sentido para elas. Caso contrário, nós não vamos conseguir uma efetividade com o processo de comunicação na forma como ele está sendo posto. Daí nós insistimos. A principal e mais importante função da comunicação espírita é a função evangelizadora. A transformação dos indivíduos no seu dia a dia. Qualquer outra coisa que nós fizermos a esse respeito, ela vai cair no problema que nós estamos enfrentando com a comunicação na realidade. A superficialidade e a transformação das coisas num espetáculo. A comunicação social, o marketing e a propaganda, eles ascenderam de uma maneira muito importante quando se reconheceu, a partir da Primeira Guerra Mundial, que era muito caro para a vida convencer as pessoas matando-as. Então imagina, o lado direito do auditório pensa de um jeito, o lado esquerdo do auditório pensa de outro jeito. A melhor maneira que a gente tem de fazer prevalecer uma ideia é um lado mata o outro. Que foi isso? Bem-vindos à Primeira Guerra Mundial. Quando metade da população inglesa foi dizimada, outra metade da população alemã foi dizimada e um monte de gente perdeu, alguém disse assim, parece que essa não é uma boa técnica. Será que não tem outro jeito da gente convencer as pessoas a pensarem do nosso jeito? E aí algumas escolas, entre elas a famosa escola de Chicago, surgiu dizendo o seguinte, a gente pode fazer isso através da propaganda. Eu divulgo a minha opinião do lado de lá e convenço as pessoas de que a minha forma de pensar é melhor do que a delas. E aí nós começamos a ver surgir a indústria da comunicação, a indústria da informação. Passado o período de guerra, esse mesmo arsenal de elementos que foi utilizado passou a criar uma indústria muito própria, que é uma indústria de entretenimento, aonde a informação passou a ser diversão. O cinema, você vai lá jogar com as suas emoções, ver o que está acontecendo, e você paga por isso. Aí alguém teve uma ideia e disse assim, sim, mas informação é uma coisa que tem valor por si. Então a gente pode trocar para as pessoas. Você me dá a sua atenção, e em troca eu lhe entrego propaganda de quem me paga para divulgar os produtos dele. Topa? A gente topou isso durante muito tempo com a chamada, o modelo da televisão aberta, não foi isso que a gente fez? Eu tinha uma TV que era gratuita, e enquanto eu estava assistindo o programa era interrompido, e enquanto ele estava interrompido, eu assistia propaganda. E isso começou a evoluir ao ponto de nós fazermos, mas peraí, por que eu só posso entregar as coisas para as pessoas se tiver propaganda? As pessoas podem comprar o entretenimento delas. E começaram a surgir modelos diferentes, de tal maneira que a indústria da comunicação se transformou numa indústria de consumo. E nós não podemos cair nisso. Porque muitas pessoas estão fazendo da divulgação do espiritismo um modelo de diversão.
E esse modelo de diversão significa o seguinte: eu vou lhe apresentar o conteúdo que lhe faz se sentir bem. E eu vou evocar então o padre Antônio Vieira, quando no sermão da 60ª, falando sobre a parábola do semeador, ele faz a seguinte reflexão: ora, é verdade que há mais de 2000 anos o cristianismo veio para a Terra e nos entregou uma palavra de redenção. E por que nós não estamos redimidos? Se a mensagem que o cristianismo está passando para o mundo não é uma mensagem capaz de tornar redivivos, redentores os indivíduos, há 3 motivos, dizia o padre Antônio Vieira. Ou a mensagem não é boa, ou Deus não é bom, ou o mensageiro não é bom. E raciocina ele. Deus é bom, é só olhar a natureza. Então não deve ser culpa dele. A mensagem é boa, é só olhar o conteúdo. Em quem recai a culpa? Os pregadores não estão sendo bons para fazer isso. Então ele faz uma análise sobre a natureza dos pregadores. Aí nós estamos falando dos divulgadores da mensagem. E ele chega à seguinte conclusão: quando nós tiramos todos os pregadores que são ruins, por mais diferentes motivos, restam 2 tipos de bons pregadores. Há aqueles que, quando eles divulgam a mensagem, nós nos agradamos deles. Puxa, tão boa essa mensagem. Nossa, como ela fala bonito. Olha, eu saí de lá e me diverti tanto com aquela fala. Diz padre Antônio Vieira. Esses não são adequados. Porque os melhores pregadores são aqueles que, quando eles falam, nós nos desagradamos de nós mesmos. Porque eles passam a nos incomodar. Porque eles mostram para a gente o que em nós precisa ser melhorado para que nós sejamos efetivamente felizes. Meus amigos, minhas amigas, o Espiritismo não é entretenimento. O Espiritismo não é um local onde a gente vai para a gente ouvir coisas que nos dizem: puxa, estou tão contente comigo. Porque quando a doutrina espírita faz isso, ela está nos levando a um processo de acomodação, e é o de que nós não necessitamos no momento que nós estamos vivendo. A doutrina espírita é uma mensagem que incomoda, no sentido de fazer com que você pretenda ser melhor do que o que você é. Ela é uma mensagem consoladora, sim. Mas o Espiritismo não é consolador apenas para o espírita. Ela é consoladora para todos os que chegam. Ela é uma mensagem de conforto para todos que chegam dentro dela. Ela é uma mensagem de acolhimento para todos que chegam dentro dela. Mas para os espíritas ela é uma mensagem de incômodo. Ela é uma mensagem de incômodo por quê? Porque a doutrina espírita nos faz revisar as nossas posições diante do orgulho e do egoísmo, exigindo que nós tenhamos uma visão diferente disso. Os espíritos que nos ensinam que o egoísmo está na base da infelicidade social. Está na base dos nossos problemas e nos convida a combater em nós o egoísmo fundamentalmente. É por esse motivo que nós precisamos ter muito cuidado quando no processo comunicativo a gente quer a atenção das pessoas a qualquer custo e de qualquer maneira. Porque o que deve prevalecer não é aquilo que agrada, é aquilo que transforma. É aquilo que efetivamente nos faz nos desencantarmos de nós mesmos. E seguirmos adiante com um processo efetivamente transformador. Daí a importância de nós lidarmos com a doutrina espírita em um conjunto de modelos que vão nos ensinar a viver. E para isso é preciso, nas palavras de André Luiz, na introdução do livro Estude e Viva: estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir. Porque reconhecendo no serviço a oportunidade de redenção, nós transformamos o centro espírita numa escola para as nossas almas. Para termos uma ação efetiva quanto a isso, é preciso pensar num plano de comunicação efetivo que alcance o movimento espírita nas suas dimensões de estudo, de vivência e de divulgação. Estudo dirigido a quem? Aos espíritas. Vivência dirigido a quem? À sociedade. Divulgação à sociedade. Com quais mensagens? Aos espíritas, estudar para servir. Vivenciar para a sociedade com qual mensagem? Fora da caridade não há salvação. Divulgar o espiritismo com qual propósito? O espiritismo deve marcar uma nova fase dentro da humanidade. Quando nós pensarmos sobre isso, aí sim, nós teremos efetivamente enfrentado os problemas que se criam dentro da realidade social. E a partir daí, nós poderemos atuar dentro da casa espírita, efetivamente com o modelo de divulgação. Obrigado a todos.